3 médicos foram assassinados a tiros nesta madrugada num quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Um outro médico, também baleado, segue internado. A principal linha de investigação é de que os médicos tenham sido confundidos com milicianos por traficantes. Uma ação de 30 segundos. O carro branco parou e rapidamente 3 homens desceram, atravessaram a ciclovia armados com pistolas e atiraram. 2 criminosos chegaram a voltar para perto do carro, mas logo retornaram fazendo disparos assim que o terceiro bandido recuou. Eles teriam visto uma das vítimas tentando se proteger. O 4º integrante da quadrilha dirigiu o veículo e ficou o tempo todo dentro do carro. Os alvos do bando foram 4 médicos que estavam num quiosque na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo a perícia, eles atiraram pelo menos 33 vezes. Nada foi roubado. Não teve conversa, não teve voz de assalto nem nada, simplesmente chegaram e atiraram. E foi muito rápido, assim, em questão de 30 segundos já tinha acontecido tudo. Os médicos Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33, morreram na hora. Diego Ralph Bonfim, de 35, morreu ao dar entrada no hospital. Ele é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e cunhado do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio. Daniel Soniwende Proença, de 32 anos, sobreviveu. Ele levou 3 tiros, passou por uma cirurgia nas pernas e segue internado. O grupo tirou essa foto momentos antes do crime. O ataque foi numa das principais avenidas da Barra, a Lúcio Costa, que margeia toda a praia. O carro dos bandidos parou bem em cima daquela faixa de pedestres. Os médicos conversavam nesta mesa. Aqui a gente vê uma marca de tiro. Eles estavam hospedados do outro lado da rua, naquele hotel, onde participariam de um congresso internacional de ortopedia que começou na manhã de hoje. A brutalidade do caso deixou essa amiga dos médicos indignada. Ela também está no Rio para o congresso. A gente fica apavorado de vir para um evento importante, um evento mundial, e está todo mundo animado, pensando que vai fazer, estudar, crescer, desenvolver a medicina. E a gente acorda com a notícia de que colegas super importantes foram assassinados de forma violenta e injustificada. A sociedade acorda triste, agredida, violentada e perdida pela morte desses colegas. Uma gravação de áudio é a pista que pode levar a polícia até os criminosos. A principal linha de investigação indica que um dos médicos assassinados pode ter sido confundido por traficantes. O alvo do bando seria o miliciano Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, que tem características parecidas com as do médico Perseu Ribeiro de Almeida. Tailon conseguiu liberdade condicional há 13 dias, depois de ficar 2 anos e 9 meses preso por associação criminosa armada. O documento expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio mostra que Tailon mora num condomínio na mesma Avenida Lúcio Costa, a poucos metros do quiosque. A execução teria sido ordenada por traficantes da maior facção criminosa do Rio. Para tentar chegar aos assassinos, a polícia usou informações da força-tarefa que investiga a guerra entre traficantes e milicianos pelo controle de comunidades da zona oeste da cidade. A polícia obteve uma gravação em que o traficante Juan Breno Malta, o BMW, tenta falar com um comparsa para saber onde será o local do ataque. Posto 2. Posto 2 é um posto de salva-vidas na orla, perto do quiosque onde os médicos foram executados. Juan Breno Malta é do grupo de Felipe Mota, o Lesc. Lesc era miliciano, mas se aliou a traficantes. A quadrilha que controla as favelas da Gardênia Azul e da Cidade de Deus tenta tomar a comunidade de Rio das Pedras, reduto da milícia. Hoje, a Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de segurança de vários pontos da Barra. Os investigadores tentam traçar a rota de fuga dos assassinos e acreditam que eles tenham fugido com o carro usado no ataque para a Cidade de Deus. No fim da manhã, as polícias Civil, Federal e o Ministério Público do Estado fizeram um pronunciamento conjunto à imprensa, sem responder perguntas dos jornalistas. O que eu asseguro aos senhores é que todos os protocolos de homicídios estão sendo devidamente adotados. A Polícia Civil está
se utilizando de todas as ferramentas possíveis para conseguirmos o máximo de provas o quanto antes para dar a efetiva resposta a esse caso. Nós já fizemos a distribuição, já temos um promotor natural que vai se inteirar sobre o assunto e promover todas as medidas necessárias. O Ministério Público acompanha essa investigação bem de perto, mas confiante de que a Polícia Civil vai chegar a uma solução o mais rápido possível. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que, em face da hipótese de relação com a atuação de 2 parlamentares federais, a Polícia Federal acompanha as investigações. Falei há pouco com a nossa equipe que está no Rio de Janeiro e eles estão firmes, junto com a Polícia Civil, na convicção de que vão elucidar esse crime, porque há indicações já que podem conduzir à configuração da materialidade e da autoria do delito. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, disse que é necessário combater o crime organizado de forma conjunta. O crime organizado, ele não ameaça apenas a vida, ele ameaça o Estado democrático de direito, ele afronta as instituições e essa é uma missão, enfrentar isso é uma missão de todo o país, que exige a mobilização e a união de esforços de todos. Numa rede social, o presidente Lula afirmou que recebeu com grande tristeza e indignação a notícia da execução e prestou solidariedade aos familiares dos médicos, os deputados Sâmia Bonfim e Glauber Braga. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cobraram rigor nas investigações e se solidarizaram com as famílias das vítimas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou: "Quero expressar toda a minha solidariedade às famílias das vítimas do crime perverso que tirou a vida de 3 médicos e deixou outro gravemente ferido na orla da Barra da Tijuca nesta madrugada. Esperamos que o crime seja logo elucidado pelas forças policiais." O governador do Rio, Cláudio Castro, se solidarizou com a família das vítimas e disse que a polícia está trabalhando para elucidar o crime o mais rápido possível. Queria me solidarizar com as famílias, com os amigos. É realmente um crime bárbaro e crimes bárbaros como esse não terão refresco no Rio de Janeiro. A gente vai trabalhar duramente até que a gente possa elucidar esse crime que com certeza choca a todos nós. Esperamos que situações como essa não aconteçam mais e que se tornem cada dia mais pontuais, sabendo a gravidade que é e reiterando o nosso empenho em solucionar o mais rápido possível. Os 3 médicos mortos tinham se especializado em cirurgia ortopédica na USP. A comunidade médica está abalada com o assassinato dos 3 colegas que participavam de um congresso internacional de ortopedia no Rio. É a primeira vez que o evento é realizado nas Américas. As vítimas foram homenageadas na abertura do congresso. Não há palavras que possam expressar a minha tristeza e o que eu sinto em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Pé, a BTP, da qual eu represento. Em sua memória, rezo para que vocês se levantem e vamos observar 1 minuto de silêncio para esses colegas, por favor. Perseu Ribeiro de Almeida tinha completado 33 anos anteontem. Ele nasceu em Ipiaú, na Bahia, e se especializou em cirurgia de pé e tornozelo. Perseu deixou mulher e 2 filhos, uma menina de 3 e um menino de 11 anos. Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, era especialista em reconstrução óssea. Ele era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. A pessoa mais linda do mundo, menino íntegro, inteligente, dedicado, absolutamente carinhoso com todo mundo. Sempre foi um orgulho muito grande para nossa família. Foi bolsista na faculdade, conseguiu chegar muito, muito longe. E é absolutamente injusto, cruel o que aconteceu com ele. Foi um crime bárbaro. A gente quer apuração. O terceiro médico assassinado
foi Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos. Deixa mulher, filhos e uma neta. Ele era referência em cirurgias minimamente invasivas e estava no Congresso para dar um curso. 4 anos atrás, o Dr. Marcos foi personagem de uma reportagem do Jornal Nacional sobre achados e perdidos no metrô de São Paulo. Um cirurgião excelente, era um amigo, uma pessoa de bom humor, uma tristeza absoluta, né? O que aconteceu é muito, muito triste. Daniel Sonevende Proença, de 32 anos, também foi baleado e está internado. Ele é de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. As 4 vítimas do ataque no Rio de Janeiro estudaram no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Marcos Corsato fez residência no IOT na década de 1980 e desde 1992 trabalhava aqui. Os médicos Perseu Almeida, Diego Bonfim e Daniel Proença, que sobreviveu aos tiros, fizeram especialização no Instituto, que é uma das principais referências em ortopedia no Brasil. A tristeza impera na instituição. Estamos todos muito abalados, chocados, desde os professores titulares até os funcionários da recepção que conheciam muito bem, principalmente o Dr. Corsato, mas que também se lembram dos residentes que aqui passaram. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo cobrou justiça e disse que os crimes não podem ficar impunes. A Associação Médica Brasileira afirmou que esse é mais um episódio trágico, produto da violência sistêmica que historicamente parece ser negligenciada no país. A polícia da Bahia está investigando a chacina de uma família em Jequié, no interior do estado. Segundo a Polícia Civil, 2 homens chegaram a esta casa de madrugada. Enquanto um ficou do lado de fora, o outro invadiu a residência e atirou nos moradores. As 6 vítimas eram da mesma família e pertenciam a uma comunidade cigana. Entre elas estão Natiele Andrade de Cabral, de 22 anos, que estava grávida de 9 meses, e a filha dela, Laine Cabral Barreto, de 5 anos. Pela dinâmica dos fatos, nós temos que aguardar, inclusive, o resultado da perícia técnica, que pode esclarecer diversas situações aqui, dúvidas que nós temos ainda. Mas pela dinâmica do que foi levantado, pode-se presumir de que a criança foi deixada de lado por um determinado momento e depois foi executada. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontaram Jequié como a cidade com maior taxa de mortes violentas do Brasil. Anteontem, o marido de Natiele, Iomar Barreto Cabral, de 22 anos, foi encontrado com marcas de tiros dentro de um carro no município de Rafael Jambeiro. A polícia ainda não sabe se a morte de Iomar está ligada à chacina em Jequié. Uma das linhas de investigação é a possível relação dessas mortes com assassinatos de ciganos ocorridos recentemente na Bahia. Em agosto, um grupo armado invadiu uma churrascaria em Feira de Santana, a 110 quilômetros de Salvador, e matou 4 pessoas, todas da comunidade cigana. A defesa da família Mantovani, suspeita de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto de Roma, em julho, divulgou uma nota criticando a derrubada do sigilo das investigações, autorizada ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O advogado alegou que, se as imagens do sistema de segurança do aeroporto são sigilosas, o relatório da PF que descreve a situação também deveria ser. E que o relatório revelou apenas parte das imagens de forma seletiva e com ilações extremamente tendenciosas. No relatório, a PF diz que as imagens permitem concluir que Roberto Mantovani Filho e a mulher Andréa Munarão provocaram e possivelmente, por suas expressões corporais registradas nas imagens, podem ter ofendido, injuriado ou mesmo caluniado o ministro Alexandre de Moraes e seu filho Alexandre Barsi de Moraes. A PF não quis se manifestar sobre as declarações da defesa dos Mantovani. A seguir, o mês de setembro mais quente da história. Um bombardeio matou 51 pessoas hoje na Ucrânia. O míssil atingiu prédios comerciais na região de Kharkiv. O governo ucraniano acusou a Rússia. O presidente Vladimir Putin não comentou o bombardeio e voltou a culpar a Ucrânia e o Ocidente pelo conflito. O planeta Terra teve neste ano o mês de setembro mais quente da história.
Foi o maior salto de temperatura de todos os tempos. A média global superou o recorde anterior em meio grau, uma margem muito acima da esperada por cientistas. A temperatura do planeta no mês passado ficou 1,8 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. De acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, o fenômeno climático El Niño, que esquenta a superfície do Oceano Pacífico, potencializou o aquecimento causado pelas emissões de gases. E não para por aí. Depois de julho e agosto terem sido os mais quentes já registrados, os cientistas afirmaram que 2023 caminha para ser o ano mais quente da história. No hemisfério norte, o verão foi de temperaturas extremas. Um incêndio que devastou mais de 15 mil hectares na ilha espanhola de Tenerife em agosto ressurgiu por causa dos ventos fortes e do calor atípico para outubro. O pico mais alto da Europa, o Mont Blanc, perdeu mais de 2 metros de altura nos últimos 2 anos. O início do outono aqui na Europa fica assim, marcado mais uma vez por temperaturas altas. A partir de amanhã, 9 regiões aqui de Portugal entram em alerta por causa de mais uma onda de calor. A maior parte do país deve atingir temperaturas superiores a 30 graus, bem acima da média para essa época do ano. A seca severa isolou comunidades de um dos principais destinos turísticos do Pará. Em frente à vila de Alter do Chão, o rio Tapajós praticamente desapareceu. Um cenário bem diferente do registrado por essas imagens recentes, de agosto desse ano. Eu nasci em Alter do Chão, me criei em Alter do Chão e nunca vi secar tão rápido assim. Cadê a água? Foi embora, né? Sumiu tudo rapidinho. Esse caminho que eu estou fazendo aqui, geralmente é feito de canoas, as conhecidas catraias. Mas o rio secou tanto que o turista tem feito a travessia andando. E as canoas estão aqui, espalhadas pela praia. Os catraieiros, barqueiros que conduzem essas pequenas canoas que fazem parte do cartão postal de Alter do Chão, estão sem trabalhar. Com a água, a seca do rio, eles temem não ter como tirar o sustento da própria família. Da outra vez a gente veio, atravessamos na catraia, queria apresentar para minha família a catraia, a gente não conseguiu. Santarém, a terceira maior cidade do Pará, decretou hoje situação de emergência. Pelo menos 7 comunidades ribeirinhas estão isoladas. Braços navegáveis do rio Amazonas secaram e se transformaram num caminho de chão. Em alguns pontos, o que resta é um pequeno córrego. Seu Livaldo percorre quilômetros todos os dias em busca de água potável. Que horas que começa essa sua rotina? Eu começo às 5 horas da manhã carregando a água para os vizinhos, moradores aí, escola. As aulas estão prejudicadas. Maior preocupação é com as crianças que estão estudando, que o transporte parou. A seca dos rios Amazonas e Tapajós deve chegar ao pico em dezembro. O El Niño de 2015 foi muito forte. Os prognósticos climáticos apontam maior severidade para esse aqui. E nós já estamos vendo na Amazônia seca muito severa. A Eliana vai trazer para a gente, claro, informações sobre a previsão do tempo amanhã em todo o país e sobre os principais rios da região norte. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata. Boa noite, Paulo Renato, e boa noite para você. No Amazonas, a seca deste ano pode ser a pior da história. Foi o que me disse a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury. Segundo ela, o menor nível registrado no Rio Negro, em Manaus, foi de 13 metros e 63 centímetros em 2010. Neste ano, já está em 14 metros e 90 centímetros e a tendência é baixar mais até o começo de 2024. Outro rio importante é o Solimões, em Tabatinga, que chegou a um nível negativo em 2010, 86 centímetros abaixo do ponto zero das medições. Repetiu essa condição agora, está com menos 36 centímetros. De acordo com a pesquisadora do Serviço Geológico, o rio deve descer mais até o fim do mês e só depois pode se recuperar.
No norte como um todo, a chuva deste ano está parecida com a de 2015, quando houve outra grande seca. Na ocasião, o impacto foi menor nos rios, prejuízo maior na agricultura e aumento das queimadas, segundo outra pesquisadora, Ana Paula Cunha, do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Nesses mapas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vemos pouca chuva nessas cores aqui nos últimos meses. A estiagem tem a ver com o aquecimento de 2 oceanos, o Pacífico e o Atlântico, onde a gente vê esses tons de laranja e vermelho, perto da linha do Equador. No Atlântico, a chuva acontece mais ao norte da América do Sul, onde está mais quente. No Pacífico, no meio do oceano mesmo. A consequência é a redução da umidade no norte e nordeste do Brasil. Amanhã, o sol predomina, onde o mapa está amarelo. Nas áreas em verde pode chover, com pancadas fortes no sul do Pará, no Tocantins, em Mato Grosso, em Goiás, também em parte de Minas, São Paulo e do Rio. O risco de tempestades é maior de Belo Horizonte, a região serrana, e do sul de São Paulo, a metade norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e BH são as capitais com previsão de mais chuva. São Paulo e Rio podem ter chuva forte, só que rápida. Máximas de 29 graus no Rio e de 30 em São Paulo, a mesma do Recife. Em Salvador, 28 e em Cuiabá, 41 graus. Paulo Renato e Renata. Obrigada, Eliana. A seguir, os 35 anos da Constituição Brasileira. O norueguês Ian Fosse venceu o Prêmio Nobel de Literatura. Fosse é autor de romances, peças, livros infantis e poesia. Segundo o Comitê do Nobel, ele é capaz de dar voz ao indizível, com obras que têm impacto universal porque tocam em sentimentos e ansiedades comuns a todos. O escritor, de 64 anos, disse que está um pouco assustado, mas muito feliz. Fosse vai receber um prêmio equivalente a 5 milhões de reais. Numa votação histórica, a Academia Brasileira de Letras elegeu hoje o primeiro indígena da casa. O ambientalista e filósofo Ailton Krenak vai ocupar a cadeira de número 5. Um poeta e filósofo da floresta, reconhecido como um dos maiores intelectuais do país. Indígena da etnia Krenak. A palavra Krenak, o nome quer dizer o quê? Cabeça terra, no sentido de que nós somos terra. Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu em Itabirinha, em Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce. Saiu dali ainda adolescente para morar no Paraná, onde se tornou produtor gráfico e jornalista. Foi um jovem militante. Nos anos 1970, participou da criação da União das Nações Indígenas, primeiro movimento de expressão nacional que enfrentou resistência da ditadura militar. E foi representando esse Conselho de Tribos que eu fiz uma intervenção na Constituinte de 88, sinalizando que nós não somos povos que estão aqui temporariamente para depois virar branco. Nós queremos ser respeitados. Ailton Krenak teve papel decisivo na Assembleia Constituinte e protagonizou um dos momentos mais emocionantes, quando subiu à tribuna para defender o direito à terra e o respeito às populações indígenas. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. Ailton Krenak é criador de um centro de estudos indígenas e, com frequência, é convidado para dar palestras dentro e fora do Brasil. Recebeu os títulos de doutor honoris causa das universidades de Brasília e de Juiz de Fora. Em busca de peças da história de seu povo, Krenak esteve na Rússia. Foi forte para mim o impacto de chegar lá no
baú de coisas levadas daqui do Brasil e que ficaram durante muito tempo sem trânsito entre o Brasil, sem a gente saber o que tinha lá. Mas eu acho que a coisa mais importante que a gente localizou lá naquela visita foi as anotações do viajante sobre a língua Krenak. Recentemente voltou a morar na aldeia Krenak, em Minas Gerais. Foi ali, às margens do Rio Doce, poluído pelo rompimento de uma barragem da mineradora San Marco em 2015, que ele gravou essa entrevista para o programa Conversa com Biel. Para mim, a água é uma entidade, não é um recurso. Aí quando eu ouço falar que a água é um recurso natural, eu fico pensando, ainda não entenderam nada. Ele tem uma função maravilhosa que dispensa o nosso senso de utilidade. Mesmo que a gente não use nada do corpo da água, ele está fazendo um serviço essencial para o planeta. Defensor incansável do meio ambiente e crítico da sociedade de consumo. Costuma lotar auditórios e feiras, onde lançou algumas de suas obras de maior sucesso. Livros como O Amanhã Não Está à Venda e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É importante que esse pensamento dos indígenas possa estar presente no nosso pensamento plural. Pensar o país com diversidade cultural. Em 2020, Krenak conquistou o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano, concedido pela União Brasileira dos Escritores. Este mês ele vai lançar o livro Um Rio, um Pássaro, que narra a sua jornada por terras indígenas nos anos de 1980 e 90. Ele também está presente na internet, onde entrevista pensadores deitado numa rede. Aceleração também do tempo que nós estamos experimentando, né? Suas obras já foram traduzidas em 13 países, mas Krenak, por incrível que pareça, não tem o hábito de escrever. A narrativa de Ailton Krenak segue a tradição indígena da oralidade. Os indígenas costumam transmitir o conhecimento utilizando a voz, a palavra não escrita. E todas as obras de Ailton Krenak, segundo a sua editora, são transcrições de entrevistas, conversas e discursos feitos por ele. A Academia Brasileira de Letras reconhece o autor pela força da sua fala. A linguagem dele é uma beleza e a Academia está muito feliz de reconhecer e valorizar a cultura indígena, o Krenak, da qual o Krenak é um representante importantíssimo. Então, isso para a Academia é a reafirmação da nossa vontade de termos a maior representatividade possível da cultura brasileira aqui dentro. Primeiro indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak foi eleito com os votos de 23 dos 39 acadêmicos. Krenak será o 7º ocupante da cadeira número 5, que já pertenceu a Raquel de Queiroz. E ingressa no lugar de outro mineiro, o historiador José Murilo de Carvalho, morto em agosto deste ano. Há tantos anos os povos originários estão no exílio da cultura, que a eleição do Ailton hoje traz pé dentro da cultura nossa, a cultura dele, E isso é uma coisa extremamente importante e é isso que faz um nós, e é esse nós que é o Brasil. Depois da eleição, Ailton Krenak foi homenageado numa recepção na casa do artista plástico e cenógrafo Luiz Zerbini. Eu completei 70 anos na semana passada. A maioria dos outros autores indígenas deve chegar aos 60, 50, 40 e tem uma constelação de meninos e meninas escrevendo e publicando agora, com essa espécie de prisma que se abre para que o pensamento indígena amplo, não do Ailton, coletivo, alcance o patamar que tem o direito de alcançar. Exatos 35 anos depois de promulgada a nossa Constituição, os chefes dos poderes comemoraram a data e ressaltaram a importância da democracia para o país. O 5 de outubro se transformou numa data símbolo da cidadania brasileira.
Hoje, assim como em 1988, os três poderes se juntaram no plenário do Congresso para celebrar a Constituição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, foram os anfitriões pelo Congresso. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, representavam o Judiciário. O vice-presidente Geraldo Alckmin estava representando o presidente Lula, que se recupera da cirurgia no quadril e nas pálpebras. Lula publicou uma mensagem em uma rede social sobre os avanços sociais escritos na Constituição. Fui constituinte e participei da sua elaboração com o desejo de uma sociedade livre, justa e solidária, que pudesse garantir a erradicação da pobreza e o desenvolvimento nacional e regional. Costumo dizer que a revolução que precisamos fazer é cumprir a Constituição brasileira, que o que queremos é garantir o que está na Constituição e na Declaração Universal de Direitos Humanos. A Constituição garante ao nosso povo o direito de comer, estudar, morar, trabalhar e ter acesso à cultura, educação e saúde. Cabe aos governantes trabalharmos para proteger e garantir a Constituição a qual juramos fidelidade. Viva a Constituição de 1988. Os representantes dos três poderes destacaram uma importância fundamental da Constituição de 1988, funcionar como um alicerce, uma base de sustentação da democracia brasileira. Pacheco falou dos avanços da Constituição Cidadã como símbolo do processo de redemocratização nacional após 21 anos de regime militar. E também destacou a harmonia e a independência dos poderes. A promulgação da Constituição de 1988 significava a retomada das liberdades básicas, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir. Significava o fim da repressão que fez milhares de vítimas, mortos, torturados, exilados, censurados, presos, num dos períodos mais sombrios de nossa história. Significava o retorno de uma institucionalidade vigorosa, em que o Executivo governa, o Parlamento legisla e o Judiciário julga, sem que um poder se subordine ao outro, formal ou informalmente. A harmonia e a independência estavam gravadas no texto constitucional e, a partir de então, deveriam ser o norte de atuação dos poderes da República. Os discursos acontecem na semana em que parlamentares apresentaram propostas com mudanças no funcionamento do Supremo. Arthur Lira falou sobre o papel dos chefes dos três poderes na defesa da democracia constitucional. São as maiores autoridades da República as que mais têm responsabilidade nesta matéria. Os três poderes são guardiões da Constituição Federal e a sua guarda começa pela harmonia e independência preconizadas na Carta de 1988. Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como servo fiel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou a importância dos poderes na defesa da democracia. Nós temos o desafio diário de manter a democracia. Nós temos o desafio diário de afastar o que eu chamo dos cupins da democracia, dos arautos do autoritarismo, dos arautos do populismo, dos arautos da ditadura. Nós todos, enquanto instituições, enquanto poderes de Estado, nós temos que estar, em que pese eventuais divergências que são naturais na democracia, nós temos que estar unidos na defesa da democracia. O ex-senador Mauro Benevides, vice-presidente da Constituinte, participou da sessão. À tarde, o STF também fez sessão solene para homenagear a Constituição. E novamente reuniu os três poderes, a OAB e o Ministério Público, em discursos harmônicos em defesa da democracia.
Um vídeo com a atriz Fernanda Montenegro lendo artigos da Constituição sobre os direitos fundamentais foi exibido. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que participou da Assembleia Constituinte, lembrou o processo transparente e de debates no país para elaborar a Constituição e falou sobre a democracia garantida por ela. Ela não é ambiciosa, ela é correta, ela não é excessiva, ela é justa, ela não promete demais, nós é que fizemos de menos até agora. E estamos ainda muito em débito com o futuro que ela previu. Não houve tempo mais democrático entre nós para a elaboração de uma Constituição tão republicana. Eleitos pelo voto popular, livre e universal, os constituintes não fecharam as portas para o povo. O Congresso Nacional vibrou de democracia. Seus corredores foram tomados por multidões. O plenário da Assembleia Constituinte fervilhou de ideias, propostas e debates. E é só assim mesmo que se consolidam as grandes conquistas sociais, pelas mãos da democracia. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que a Constituição é uma mensagem contra a ditadura e enfatizou a independência entre os poderes. A vida de um país é feita de algumas datas simbólicas, especialmente simbólicas. No Brasil temos o 7 de setembro, dia da independência, temos 13 de maio, dia da abolição da escravização, temos o 15 de novembro, dia da República, e temos também o 5 de outubro, que foi o dia da reconstitucionalização do Brasil, e acho que o dia em que o país mandou uma mensagem para o futuro: ditadura nunca mais. A Constituição de 88 fez o Executivo voltar ao seu tamanho normal, fez o Legislativo ocupar o espaço que verdadeiramente lhe pertence e produziu uma ascensão institucional importante, eu assim penso, do Poder Judiciário. Como eu, presidente Pacheco e o presidente Lira estamos de pleno acordo, não existem poderes hegemônicos, nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática. A série Brasil em Constituição, que foi ao ar aqui no Jornal Nacional no ano passado, mostrou a importância desse documento na construção da democracia do nosso país. Agora, as histórias dos brasileiros que ilustraram as reportagens estão registradas também em livro, escrito pelos jornalistas que fizeram a série. Quantos cidadãos foram necessários para tornar o país mais justo? Quantas memórias foram resgatadas ao se sentar nessa cadeira e se reconhecer nos telões como alguém que ajudou a restaurar a democracia? Os senhores não terão como ficar omissos pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Quantos brasileiros leram a Constituição de 1988 pela primeira vez, tendo como testemunhas as lentes das nossas equipes? Tomara que cumpram tudo isso aqui para futuramente meu neto acompanhar tudo que tem nessas constituições, né? As emoções foram imortalizadas na série Brasil em Constituição. Vem aí, meu amor. Na tela do Jornal Nacional, histórias reais de brasileiros. Cidadãos anônimos, profissionais de áreas variadas, autoridades. Cada um deles, a seu modo, ajudou a escrever as páginas da Constituição de 1988. Todos vieram aos nossos estúdios e se sentaram na mesma cadeira em que se sentaram os especialistas, os juristas que a gente ouviu, os ministros do Supremo. Todos se sentaram na mesma cadeira, porque a Constituição trata todo mundo de forma igual, né? Isso é simbólico, realmente. Tudo isso está registrado agora também num livro de 230 páginas, escrito pelos jornalistas Graziela Azevedo, Mônica Barbosa, William Bonner e Pedro Bassan.
Um dos motivos, uma das razões pelas quais a gente fez o livro é porque não cabia tudo na televisão. Era tanto material, tanta história boa, tanta história impressionante que a gente conseguiu reunir, que essas histórias estavam pedindo espaço para serem contadas. Então tem bastidores no livro, né? Tem histórias interessantes do jornalismo, de como é que a gente trabalha, mas tem também muitas histórias que não foram contadas na tela de como a Constituição mudou a vida das pessoas. Foi um trabalho de garimpagem no acervo da televisão. As equipes da série vieram até aqui e pesquisaram centenas de fitas em busca de personagens que apareceram em reportagens antigas, exibidas décadas atrás. Depois foi como juntar um quebra-cabeças para achar esses homens e mulheres que viviam anonimamente nos cantos mais distantes do país ou mesmo nas grandes cidades. Valeu a pena porque são eles os protagonistas do Brasil em Constituição. Além de cortar cana, além de trabalhar, o que mais você faz? Você estuda? Uma cicatriz no rosto de um garoto de 15 anos era a única pista do Boia Fria de Ribeirão Preto, em São Paulo, mostrado numa reportagem de 1984. Foi como achar uma agulha num palheiro, mas a produção conseguiu chegar a Benedito Sérgio. O seu Té foi um dos principais personagens do capítulo sobre trabalho. Quando o Benedito Sérgio veio para o nosso estúdio e se viu menino naquelas condições, ele se emocionou muito e todo mundo chora nessa hora, né? Todo mundo se emociona. E ele tem a consciência de que a Constituinte foi um movimento para todos. Os filhos dele não cortaram cana. Quando você traz isso para a vida de cada um, né? Você realmente torna viva a Constituição. Para os 23 episódios foram montados cenários especiais com gigantescos painéis de LED, onde os apresentadores Renata Vasconcelos e William Bonner liam trechos da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. A série de reportagens foi ao ar no momento político em que a democracia estava sob ataque. O contrário da censura é a liberdade de expressão. Foi a forma que o Jornal Nacional encontrou para lembrar que a Constituição é o principal instrumento de defesa da nossa democracia. Teve esse papel relevante de levar ao conhecimento da população uma série de informações e de direitos. As pessoas nem sempre se dão conta da importância da Constituição, porque elas já desfrutam desses direitos, que é a Constituição que assegura. Não é uma obra acabada, como um país não é uma obra acabada. Tudo pode ser aperfeiçoado, mas a Constituição indica o rumo certo. O livro também é dividido entre os temas mais importantes e traz todos os avanços desde a promulgação da Carta de 1988. Só para entregar em mãos. Ah, que beleza! Gente como Dona Nair Jane, que hoje recebeu o livro onde aparece sorrindo com sua carteira de trabalho. Gostei dessa foto. Quando eu fui gravar lá, me mostraram essa foto. Foi a foto que eu estava mostrando sobre a importância de que não se trabalha sem carteira assinada. A maranhense de 91 anos, que começou a trabalhar aos 9, passou a vida em luta. Não perdeu uma convocação durante a Assembleia Nacional Constituinte para garantir os direitos das empregadas domésticas. E como milhões de brasileiros, faria tudo de novo. Valeu a pena, está valendo a pena. E a gente não... Eu acho que enquanto eu continuar caminhando com o auxílio da bengala, eu vou. A seguir, o Fluminense comemora a vaga na final. A torcida do Fluminense recebeu com festa a delegação do clube depois da vitória sobre o Internacional em Porto Alegre. O time vai disputar uma final da Conmebol Libertadores pela segunda vez na história. Tem dias em que a empolgação é maior do que o sono. Tô virado para receber os jogadores que mereceram. Cerca de 150 torcedores do Fluminense amanheceram no aeroporto do Galeão, no Rio, à espera dos jogadores. Não deu para dormir, eu vim direto para cá. Eu quero ver, eu quero abraçar os meus jogadores,
E numa inversão de papéis, os ídolos reverenciaram a paixão dos fãs. Poucos segundos, todo mundo se misturou na mesma energia. Acho que está todo mundo em êxtase, como torcedor, está todo mundo sendo torcedor nesse momento. Um momento que começou a mais de 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Fluminense, que ainda busca o primeiro título da Libertadores, enfrentava a multidão vermelha do bicampeão internacional, que até chegou a estar mais perto de uma outra final depois do gol do Mercado. Seria a única alegria colorada, numa noite em que não faltaram chances para resolver o jogo. No fim, sobraram frustração e perplexidade no time gaúcho. O técnico Eduardo Cudê diz que primeiro tem a dor de não ter classificado. O time teve muitas situações para matar o jogo e não fez. Ainda é muito difícil acreditar que não ganhamos esse jogo, diz o treinador. É muito difícil acreditar que não hayamos ganado este jogo. Porque do outro lado, os tricolores não deixaram de acreditar numa virada. Até antes mesmo de empatar o jogo, a gente estava na cabeça de virar o jogo. E ela veio com uma parceria entre o John Kennedy e o Germancano. Uma reviravolta em 6 minutos, já na reta final do segundo tempo. Primeiro, de Cano para Kennedy empatar. Depois ela fez o caminho inverso. O John Kennedy não chegou a tocar na bola, mas abriu o caminho para ela chegar ao maior goleador do Brasil na temporada, com agora 36 gols. A cidade que vai receber a decisão no dia 4 de novembro, daqui a um mês, ganhou hoje um relógio com a contagem regressiva aqui na praia de Copacabana. Já a espera do Fluminense para voltar a uma final de Libertadores é bem mais longa, 15 anos. Em 2008, o time carioca perdeu no próprio Maracanã a final para a LDU do Equador nos pênaltis. E agora, enfim, tem a chance de superar esse trauma em casa. Vai enfrentar na decisão o vencedor do confronto de hoje entre o Palmeiras e o Boca Juniors da Argentina. É o sonho da gente conseguir o máximo que a gente pode conseguir junto. A gente trabalhar para que as coisas vão se tornando realidade. Até a final, time e torcida vão caminhar juntos para não deixar a Libertadores sair do Rio de Janeiro dessa vez. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Palmeiras e Boca Juniors pro jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida. As principais últimas notícias da equipe do Palmeiras e também as últimas informações da equipe do Boca Juniors. O Palmeiras, que foi lá na Bombonera e ficou no 0-0, joga hoje em casa com o Allianz Parque lotado e com uma simples vitória coloca o time na final contra o Fluminense. Já o Boca Juniors, que ficou no empate em 0-0 jogando em casa, vai ter que vencer hoje fora de casa o Palmeiras para poder ir para a final. Então se você é torcedor do Palmeiras ou torcedor do Boca Juniors, eu faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta embaixo seu palpite, porque Palmeiras e Boca Juniors decidem nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, uma vaga na final da Copa Libertadores. O jogo será no Allianz Parque, a casa do Verdão. No confronto de ida, na Bombonera, Palmeiras segurou o empate em 0-0 a todo fora de casa. Portanto, para avançar à final da principal competição de clubes da América do Sul, o Alviverde precisa de uma vitória. Em caso de nova igualdade no marcador, o duelo será decidido nos pênaltis. Buscando o tetracampeonato da Libertadores, o terceiro na era Abel Ferreira, o Palmeiras conta com o histórico recente deste elenco e com o clima do Allianz Parque. O clube, embora não admita publicamente, festejou o empate na Argentina e agora se prepara para uma grande apresentação ao lado de sua torcida para chegar à final. Até aqui, além da melhor campanha na fase de grupos do torneio, o Palmeiras despachou o Atlético Mineiro nas oitavas e o Deportivo Pereira da Colômbia nas quartas. Dono de uma das camisas mais tradicionais da história da Libertadores, o Boca tenta reviver o protagonismo de anos anteriores. A equipe argentina chega ao Brasil pressionada por não ter conquistado a vitória como mandante na semana passada e também pela derrota no último final de semana para o rival River Plate em plena La Bombonera. Nessa edição da competição continental,
o Boca ficou com a liderança do grupo F na primeira fase. Nos mata-matas, o time do Boca Juniors ainda não sabe o que é vencer. Apenas empataram, mas eliminaram o Nacional do Uruguai nas oitavas e o Racing nas quartas, em cobranças de pênalti. Pelo lado aí do Palmeiras, por jogar em casa e ter a torcida a seu favor, o Palmeiras pode ter uma mudança importante em relação à formação que iniciou o jogo na Bombonera. Ainda desfalcado do experiente Dudu, o comandante Abel Ferreira estuda a possibilidade de alteração no sistema ofensivo. Caso isto ocorra, o Mike retornaria à lateral direita, sua posição de origem, enquanto os garotos Luiz Guilherme e Hendrick disputariam vaga ao lado de Arthur e Rony. Na defesa e no meio de campo, a tendência é que o Verdão mantenha o desenho tático que vem sendo utilizado nas últimas partidas, com o Everton, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez e Mike, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, Rony, Arthur e Hendrick. Já pelo lado do Boca, o clube argentino não deve ter novidades para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. A dupla de zaga formada por Nicolas Figal e Marcos Rojo, que chegou a ser dúvida ao longo dos últimos dias, treinou no CT Joaquim Grava do Corinthians e está apto a entrar em campo. Sem baixas de última hora, o Boca deve entrar em campo com a mesma formação que ficou no empate sem gols com o Alviverde da Bombonera. Devido à importância desta partida, a comissão técnica convocou todos os atletas do elenco para a viagem, até mesmo o lesionado Langoni. Então, a provável escalação do Boca deve ter Romero, Rojo, Figal, Fabra e Advíncula, Ezequiel Fernandes, Paul Fernandes, Medina e Barco, Merentiel e Cavani. O jogo vai ser apitado pelo Andrés Matonte, com assistente número 1, Nicolas Taran, assistente número 2, Martin Sop, e no VAR, Leodan Gonzalez. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.